Olá, alunas dos quintos anos, tudo bem com vocês? Bora fazer correção de português hoje? Sim, correção de português, é isso aí. Beleza, pega lá seu livro Aprender Sempre, que nós vamos corrigir a página 37 e 31. Bem, já vou adiantando vocês o seguinte, que para fazer a página 37 e 38, nós vamos ter que voltar na página 35 e 36, tá? Mas daqui a pouquinho. Então vamos lá. Hoje a aula é sobre resumo. Vocês sabem o que é um resumo? Um resumo é assim, ó, quando você conta uma história para alguém, mas você só conta as partes principais, né? Não fica entrando em muitos detalhes, né? Você assiste um filme, por exemplo, e aí você vai me contar o filme. Você vai ficar falando os diálogos do filme, aí ele disse, nananã, aí ela disse, nananã, aí ele caiu sentado, aí ele tava com uma calça marrom. Não, você só vai me contar assim, ó, ele conheceu ela, eles se apaixonaram e ficaram juntos no final. Precisa falar que ele tava de calça marrom e ela de vestido cor-de-rosa? Não, né? Você só vai me contar a ideia, o principal, né? Pra eu entender. Ah, mas faltou o quê? Faltou onde eles se conheceram. Sei lá, se conheceram no cinema. Então tem que contar. Então, ele foi ao cinema, não precisa me falar qual filme foi. Então, ele foi ao cinema, encontrou com ela, que estava lá no cinema, no mesmo horário. Aí, se apaixonaram e ficaram felizes e juntos no final. Isso é um resumo, tá? Tô te dando um resumo. E é isso que nós vamos fazer hoje, um resumo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Você sabe o que é um resumo? Já ouviu falar sobre esse tipo de texto? O resumo é um texto produzido a partir de um outro texto. Então, eu estava falando de filme, né? Pode ser filme, pode ser novela, pode ser uma história, pode ser um livro. E aqui hoje nós vamos fazer o resumo de um texto. Resumir significa abreviar, sintetizar, diminuir, reduzir. No resumo, são escritos os pontos essenciais, as principais ideias desenvolvidas no texto-fonte. Para que o resumo seja feito, precisamos ler e compreender o texto e escrever em poucas linhas e com as nossas palavras, não pode copiar a palavra do texto, tem que ser as suas palavras, sobre o que de fato é importante nele. Muitas pessoas produzem resumo para estudar em determinada matéria. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o texto da aula anterior, aquele texto sobre alimentação saudável, tá? Mas antes da gente voltar lá, eu fiz um esqueminha aqui para vocês darem uma olhada. Quer ver? Vamos lá. Aqui, ó. O que é um resumo? Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que é essencial e mais importante no texto. Um resumo nada mais é do que um texto reduzido a seus tópicos principais, sem a presença de comentários ou julgamentos. Resumir um texto significa condensá-lo, diminuí-lo. A sua estrutura essencial, sem perder de vista 3 elementos. As partes essenciais, o que é importante no texto, que se eu não escrever no resumo, não vai fazer sentido. A progressão que eles aparecem, então eu não posso ler o texto e começar, aí depois eu pulo uma parte, aí vou para o final, e depois, não, mas eu esqueci aquela parte lá. Não pode. Tem que seguir a ordem. E a correlação entre cada uma das partes. Elas têm que fazer sentido. Como fazer um resumo? Fazer uma primeira leitura atenciosa do texto a fim de reconhecer qual que é o assunto principal. Depois, você vai ler primeiro o texto. Aí você vai falar, não, esse texto está falando sobre... Ok. Depois, ler o texto de novo, parágrafo por parágrafo. E aí você vai sublinhar com uma caneta, ou com marca-texto, com lápis, como você preferir, as palavras-chave que serão a base do resumo. Logo após, fazer o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Então, depois que você ler o parágrafo, você vai separar as palavras-chave. E aí você vai escrever usando aquelas palavras. Reler o texto à medida que for escrevendo, para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, estão na ordem, ou seja, coerentes e coesas. Tem que escrever na ordem. Ao final,
Fazer um resumo geral dos parágrafos, verificar se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma informação. E, por fim, analisar se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor. Se eu não inventei nada, não posso colocar nada inventado, eu tenho que seguir lá o que o autor escreveu no texto. E uma técnica do resumo é sublinhar. Durante a leitura do texto, você vai sublinhando as palavras ou as frases que fazem mais sentido, que expressam as ideias que têm mais importância. Depois você junta os sublinhados e forma um texto a partir deles. Agora nós vamos voltar lá para a página 37. Cheguei. Então vamos lá. 1. Já fizemos. Você sabe o que é o resumo. 2. Leia novamente o texto da aula anterior. 3. Use um marca-texto para grifar coletivamente as partes mais importantes de cada parágrafo. Nós não vamos fazer coletivamente porque nós estamos na sala de aula, né? 4. Em seguida, releia o que foi grifado e anote no caderno. Anote ao lado, primeiro anote ao lado de cada parágrafo o assunto central. Você pode usar notas adesivas se preferir. Aqueles post-its pequenininhos, né? Você vai escrevendo de lápis mesmo, como você preferir. 5. Ao finalizar os destaques, releia cada trecho e elabore um resumo dos parágrafos, tendo em vista o que você sublinhou. A professora fará no quadro registro. Bom, eu vou fazer aqui, tá? 6. Releia o resumo produzido por você e seus colegas e verifique se as ideias estão claras. É preciso sempre pensar se o leitor que desconhece o texto entende a versão. Então, você tem que escrever para você contar para a pessoa, para ver se a pessoa está entendendo. E 7. Registre em seu caderno o resumo do texto. Então, vamos voltar? Página 35. A alimentação saudável na escola. Então, vocês vão pegar Vocês podem pegar um lápis, tá? Pra gente ir fazendo o quê? O que a gente tem que fazer? Ler o texto para sublinhar as ideias principais, central. Então, o que vocês têm que fazer, gente? Vocês têm que ler o texto da página 35, 36 e ele termina aqui num pedacinho da 37. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês fizeram isso já? 35. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicada pelo Ministério da Saúde, uma alimentação saudável tem como enfoque prioritário o resgate de hábitos alimentares regionais, culturalmente. Bem, veja, eu não vou fazer toda a leitura, senão o vídeo vai ficar deste tamanho, tá? Vocês é que tem que fazer a leitura aí, tá bom? Vocês vão ler aqui, 35, 36 e 37. Então é isso. Depois que vocês leram o texto, vocês vão grifar as partes principais. Depois que vocês leram com atenção, vocês vão ler parágrafo por parágrafo, grifando as partes principais, tá? Eu vou usar aqui a minha corzinha, já peguei aqui. Vamos lá. O que eu grifei aqui, eu não vou ler todo o texto de novo, né? Porque senão vai demorar muito, conforme eu falei pra vocês, tá? Então, eu vou só marcando as partes principais aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tô aqui? Uma alimentação saudável. Não peguei o amarelo, eu peguei pretinho. Tá, vou trocar. Uma alimentação saudável. Só o que é principal, né? Precisa de hábitos alimentares regionais, de alto valor nutritivo, padrões alimentares variados. Então, aqui o que está falando? Que uma alimentação saudável vai depender da região que a pessoa mora. Tem que respeitar a região dos hábitos alimentares de cada região. Agora aqui, ó, a alimentação saudável
Oi? Ela reduz, aqui, ó, redução de todos os tipos de doença relacionadas à alimentação. Então aqui ele está citando várias doenças que estão relacionadas à má alimentação. Se você tiver uma alimentação saudável, vai evitar todas essas doenças. Então, próximo. 36. Ups, tá aqui. Certo. Aí aqui ele fala dos atributos básicos para se ter uma alimentação saudável, né? Então vamos lá. Então aqui, ó. 1. Acessibilidade física e financeira, que diz que na alimentação saudável, uma alimentação saudável não é cara, mais ou menos, né? Porque os alimentos são produzidos localmente. Quanto ao sabor, quanto ao sabor, a alimentação saudável, ela tem que ser saborosa, sim. A variedade, vários tipos de alimentos fornecem, diferentes nutrientes. Quanto à cor, a alimentação saudável, ela tem que ter os grupos de alimentos de diferentes colorações. Harmonia, gente, harmonia. Uma alimentação saudável tem que ter quantidade e qualidade, dependendo do quê? Do curso da vida da pessoa, de acordo com a idade da pessoa. Agora, segurança sanitária. Segurança sanitária. A alimentação precisa estar livre de contaminantes. O que são os contaminantes? Os agrotóxicos, físicos, químicos e biológicos. Certo. Então aqui já fizemos uma parte. Agora aqui embaixo, ó. Uma alimentação saudável. É um direito humano e que tem que estar adequado às necessidades biológicas e sociais das pessoas. De acordo com a fase da vida, que nós já falamos, né? Além disso, ela tem que estar baseada em práticas alimentares. Você tem que ter a prática alimentar. E tem que respeitar a cultura alimentar da comunidade ou da região. A alimentação saudável é um amplo conjunto de ações. Desde lá no comecinho, desde a primeira infância. Tá? E aí vai incentivando padrões alimentares mais saudáveis, desde a primeira infância. Ok, próxima página, 37, né? Vamos lá. Foi. Aqui tá falando a continuação daquele parágrafo, né? Tá. Precisa. Cadê meu? Precisa segurança sanitária dos alimentos. A escola, vamos falar sobre a escola agora. Não, a escola, vamos colocar aqui o ambiente escolar. Aqui, o ambiente, que é a mesma coisa, né? Escola e escolar. O ambiente escolar, é um espaço favorável à promoção de saúde, da alimentação saudável. Prontinho.
Fizemos os pontos principais. Agora o que nós temos que fazer? Olha aqui em seguida, leia o que foi grifado, já fizemos. E agora o que nós vamos fazer? Olha lá. Ao finalizar os destaques, o professor irá fazer no quadro, porém não tem a lousa aqui para fazer para vocês. Então agora você vai pegar o seu caderno e vai registrar. Você vai ler tudo de novo que você grifou e você vai escrever com suas palavras. Isso mesmo, você vai voltar na página, aqui onde está escrito alimentação saudável na escola, e vai escrever com suas palavras, tá? O que nós grifamos aqui. Beleza? É isso aí que é pra fazer hoje. Pega o seu caderno e ó, manda ver. Faz de lápis, depois você lê bonitinho, capricha na letra e depois passa a caneta, tá bom? É isso aí. Tira uma foto e manda pra sua prof. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar. Beijos, até amanhã. Tchau!